Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos aqui ao nosso workshop Magic, do jeito que tem que ser. Como eu estava animado nesse momento. Magic, você sabe, é o meu método de acompanhamento e gestão da inteligência comercial. É minha sigla aqui, caiu muito bem, né, chamar de Magic, porque se você tem ciência, se você tem prática de um método de acompanhamento para a gestão da sua inteligência comercial, acontecem verdadeiras mágicas aqui no seu negócio, nas suas vendas. Então, antes de mais nada, quero agradecer muito a você que confia no meu trabalho, a você que tem assistido nossos treinamentos, especialmente esse. Esse é, sem dúvidas, um treinamento muito especial, porque afinal de contas, o que eu vou passar aqui hoje são coisas que normalmente eu não passo em treinamento algum. São coisas que normalmente eu só utilizo com os meus clientes que me pagam treinamentos fechados, treinamentos particulares, pagam acompanhamentos de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tem empresas que já prestam consultoria mensal há mais de 3 anos, né? Então, é um tipo de informação que normalmente eu não passo para empresas, em treinamentos, mas sim para empresas, e também utilizo, óbvio, para as minhas vendas, né? Para os meus negócios. Mas hoje eu decidi, através do Workshop Magic, passar certas coisas. São 7 coisas que compõem aquilo que faz você vender muito mais, que é a sua inteligência comercial. O que significa, portanto, senhoras e senhores, inteligência comercial? Eu vou explicar agora com o máximo de detalhes possível, e sugiro que quem tiver material para anotação anote, e quero deixar muito claro que você que tem o meu contato, seja no WhatsApp, seja via direct, você me segue no Instagram, fique à vontade para, após esse workshop, assim que você for começar a colocar as informações em prática, fique à vontade para tirar qualquer dúvida comigo, beleza? Então, para iniciar, primeira parte, sobre inteligência comercial. A gente tem o hábito a gente trabalha com vendas, a gente tem um hábito de pensar especificamente na venda, o que não é errado, não está errado. Na minha opinião, todo mundo, toda profissão é uma profissão de vendedores. Por mais que a pessoa não se considere um vendedor, propriamente dito, independente do que ela faça, ela é um vendedor, uma vendedora. Um médico, ele tem que vender o seu trabalho, um profissional de RH tem que vender o seu trabalho, a sua competência, um contador tem que vender a sua competência, um funcionário público vende a sua hora por X reais por mês por ter passado no concurso. Todo mundo vende alguma habilidade, todo mundo vende uma solução, todo mundo. Agora, o que precisa ser melhorado é o foco naquilo que traz a venda, que é a primeira coisa que, na minha opinião, compõe a inteligência comercial, que é justamente o relacionamento. Toda venda é fruto de um relacionamento. Toda ela. Toda ela. Agora, o nome do jogo é o seguinte: existem perigos no relacionamento. Quando se fala em inteligência comercial, eu digo que existem perigos no relacionamento, entendam perigos como promessas de facilidade. O nosso cérebro, ele tem uma das funções dele, né? É muito clara: economizar energia. Por ele, seria interessante demais a gente conquistar o máximo possível com o mínimo de esforço possível. E ele está certo. Uma das funções do cérebro é essa. Acontece que isso faz com que fique no automático a busca por facilidades. E anota: inteligência comercial, que é o que te faz vender muito mais, precisa de, antes de qualquer coisa, disposição em relacionamento. Se você não tem disposição em relacionamento, você naturalmente procura por atalhos. Procura por um copia e cola, procura por um link apenas que você envie a pessoa que se vire. Você procura. E não é por maldade que a gente faz isso. A gente faz isso porque o nosso cérebro quer que a gente conquiste muita coisa fazendo o mínimo de esforço possível. Então é normal isso aí. Não é maldade, não é demérito. Quem faz isso não está errado. Até porque a tecnologia nos propõe coisas muito próximas a isso. Mas a tecnologia é algo que nos ajuda a fazer melhor uma coisa que a gente já fazia. Vou repetir. A tecnologia é uma coisa que nos ajuda a fazer melhor
aquilo que a gente já fazia. Por exemplo, eu estou utilizando aqui uma plataforma de comunicação chamada Zoom. Então eu estou usando o Zoom, estou usando um notebook, estou usando a internet, estou usando uma iluminação, estou numa sala climatizada, que é onde é o estúdio aqui, onde eu gravo os meus conteúdos, onde eu faço os meus treinamentos com os meus clientes online. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou usando a tecnologia para fazer uma coisa que, se não fosse pela tecnologia, eu estaria presencialmente falando com cada um, ou em grupo ou individualmente. Tudo isso que eu estou falando. Então, onde eu quero chegar com isso? A tecnologia, se ela ajuda a gente a fazer o que a gente já ia fazer, e o que a gente ia fazer é nos relacionar, a gente tem que usar a tecnologia para melhorar o relacionamento, não para piorar o relacionamento. Afinal de contas, inteligência comercial começa com relacionamento para sair uma venda. Toda venda é fruto de um relacionamento. Toda venda. E as melhores vendas que a gente faz, ou as melhores coisas, as melhores compras que a gente faz, note que são fruto de um bom relacionamento. Não são fruto de algo rápido. São fruto de algo amigável, de algo prazeroso. Então, primeira coisa, usemos a tecnologia para melhorar e facilitar o nosso relacionamento. Quanto mais a gente fizer isso, com mais velocidade de busca por pessoas e mais pessoas recebendo uma abordagem de relacionamento nossa, mais nós iremos vender. Agora, isso é muito importante independente daquilo que você venda, mas especialmente se for um serviço. Quando você vende um serviço, você vende uma promessa. Então você tem que fazer com que a pessoa imagine como será aquilo na vida dela. Você tem que antecipar o futuro dela para ela. Seja um seguro, seja um consórcio, seja um financiamento, seja por exemplo, o pessoal que está aqui do Foz do Marinheiro, uma estadia no resort, que é sensacional, diga-se de passagem. Enfim, quando a gente, uma aula experimental, você vende a ideia. Quando você vende alguma coisa que não é tangível, é uma imaginação, é mais importante ainda você usar tempo se relacionando. E a tecnologia te permite fazer isso através de videochamada, através de áudio, através de ligações, através de mensagem de texto, mas com disposição de relacionamento. Só isso aí já vai transformar suas vendas. Só isso já vai transformar as suas vendas. Hoje em dia existem mecanismos magníficos de tração de leads, que são contatos interessados. Quando você tem leads no seu banco de dados, leads na sua base de clientes, para você começar a desenvolver uma conversa de vendas com essa pessoa, pensa comigo. Você tem um tesouro na mão desde que você se relacione com esses leads. Se você utilizar algo na pressa para fazer com que eles recebam basicamente a mesma mensagem de uma maneira mais fria, para depois você entender com quem você vai se relacionar, você pode estar deixando grandes oportunidades escaparem. Por quê? Porque hoje, as pessoas mais bem-sucedidas que você pode se conectar, para as quais você pode vender, elas querem relacionamento. Elas não querem um link. Elas não querem um assistente virtual. O assistente virtual pode trazer, pode selecionar o curioso do interessado, mas na hora de fazer uma venda, é preciso relacionamento. Então, primeira coisa, inteligência comercial, que cada vez mais precisa ser melhorado nos negócios, gente, e eu lido com negócio de tudo quanto é tipo, é essa, relacionamento. A segunda tem a ver com relacionamento, que é a base do relacionamento, que é comunicação. Entenda, você falar com uma pessoa por escrito, ou por áudio, ou por vídeo, numa plataforma como o WhatsApp, por exemplo, é igualzinho se você estivesse falando com a pessoa presencialmente, só que pelo WhatsApp. Só isso. Não muda nada. Todas as pessoas, todos os clientes que eu atendo, que eu coloco essa forma de trabalhar, vendem assustadoramente mais nas semanas seguintes. Por quê? Porque todas as vezes que você vai falar com alguém e se comunica bem com esse alguém dá valor em você. E a gente é assim também. Se eu vou falar com alguém que quer me vender alguma coisa e essa pessoa se comunica bem comigo, eu quero dar atenção para ela.
Se essa pessoa está mandando só frases feitas, copia e cola, links, eu não dou atenção para essa pessoa. Por quê? Por causa da lei da reciprocidade. Tudo que você faz por mim, eu quero fazer por você também. Se você me trata como qualquer um, eu vou te tratar como qualquer um. É involuntário. Isso é involuntário. Então, a base de todo relacionamento é a comunicação. E a comunicação ela precisa ser humanizada. Então, se eu vou falar com alguém, eu falo: oi, fulano, tudo bem? Bom dia. Tudo bem com você? Sempre terminar com uma pergunta. Por quê? Porque se a base da venda é o relacionamento e a base, a raiz do relacionamento é a comunicação, manda na comunicação, manda na conversa, manda na negociação quem faz as perguntas. Então, o nome do jogo é entender que a comunicação, que é a raiz do relacionamento, que é a base de toda boa venda, ela precisa ser sempre conduzida com uma pergunta. Quem faz as perguntas vai mandar na comunicação. Quem manda na comunicação, manda no relacionamento. Quem manda no relacionamento, vende mais. Manda na venda. Entende? Então, o nome do jogo é entender que a comunicação precisa ser humanizada e tem que ter sempre ser finalizada com perguntas. Sempre que possível, perguntas abertas. O que você acha? Sabe? Então vamos lá. Oi, fulano, tudo bem? Com você? Deixa a pessoa responder. A pessoa, se é comigo, eu respondo, tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo, graças a Deus, e com você? O que você responde? Tudo ótimo também, graças a Deus. Você tem um minuto? Por quê? É importante vocês falar assim, você tem um minuto, e quase ninguém fala. Porque quando você pergunta se a pessoa tem um minuto, você filtrou duas coisas. Número um, se ela não está no compromisso, que ela não pode falar com você. E número dois, você fez ela confessar que sim, ela pode te dar atenção naquele momento. Por exemplo, já aconteceu casos de clientes meus falarem, simplesmente chegarem e abordarem pessoas com texto gigantesco, já falando tudo que a pessoa gostaria de vender, as vantagens, o preço diferente naquele momento, enfim. Uma cena clássica onde o vendedor está desesperado para vender. Nesse momento, a pessoa, o potencial cliente, simplesmente respondeu: amanhã a gente se fala, estou no velório da minha avó. Ou seja, essa pessoa nunca mais vai vender para esse cara. Nunca mais. Só porque ele não perguntou, tem um minuto? Se ele perguntasse, se ele se relacionasse, tem um minuto? Tudo bem? Ele já ia responder: cara, agora eu não posso falar, não estou bem, não estou num dia bom, estou no velório da minha avó, então a gente conversa. Cara, meu sentimento, sinto muito, você desculpa aí, não sabia, fica bem, Deus te abençoe, outra hora a gente conversa. Se precisar, eu estou aqui. Aí você se manteve conectado com a pessoa. Então, se a gente trabalha com inteligência comercial, a gente está falando de conexão com pessoas. Conexão com pessoas. Gente, eu vendo muita coisa. Por quê? Porque eu tenho parcerias com bons clientes e esses clientes, eles chegam uma hora que eles falam: cara, você não quer vender aquilo que a gente vende também? E você tem uma boa comissão com isso? É lógico que eu vendo. Não tem problema nenhum com isso. Aliás, eu amo vender. Vocês sabem. Entenda. A primeira coisa que eu tenho que fazer é me conectar com as pessoas. Se a gente se conecta com as pessoas, a gente está jogando o jogo da inteligência comercial. Então vamos lá. Sobre inteligência comercial, já falamos que toda venda é fruto de relacionamento e a base do relacionamento é a comunicação. Dando sequência a isso, terceiro ponto, toda comunicação segue a equação 7, 38, 55. Vou te explicar o que é essa equação 7, 38, 55. Se você entender isso, ninguém mais te segura. Equação 7, 38, 55. Não sei quantos séculos atrás, sei lá, um cara chamado Anthony Merabian desenvolveu uma teoria explicando o que na nossa comunicação tem mais poder de comunicação. E ele desenvolveu a teoria de Merabian, que é 7, 38, 55. 7% da nossa comunicação são as palavras que a gente usa, seja por voz, seja por escrita, seja do jeito que quiser. 7%. Ou seja, não se preocupe com as palavras que você vai utilizar tanto assim. Porque você pode usar as melhores palavras do planeta. Apenas 7% delas têm responsabilidade
grande influência na sua venda. 38% é seu tom de voz, é a forma como você fala. Então, 7% são as palavras, 38% é o seu tom de voz, é a forma como você fala, e 55% de uma comunicação, do poder de uma comunicação, está na expressão corporal, tônus vital. Então, o seu corpo fala mais do que como você fala e fala mais do que as palavras que você escolhe falar. Nesse momento, se você trabalha com vendas online, você deve estar pensando, o que eu vou fazer? Eu trabalho com venda online. Então, eu não consigo mostrar uma expressão corporal. É aí que você se engana. Por quê? Imagina só, se você quiser, fecha os seus olhos agora, você só vai me ouvir. Aliás, vou fazer diferente, não precisa fechar os olhos não. Eu vou fechar minha câmera. E nesse momento você só está me ouvindo, você não está me vendo. Então eu vou falar uma coisa de um jeito e vou falar outra coisa de outro jeito para você. Eu vou falar a mesma frase, vou falar assim, boa noite, seja bem-vindo ao Workshop Magic. Vou falar a mesma coisa, mesma frase de duas maneiras. A primeira maneira é essa aqui, ó. Boa noite, seja bem-vindo ao Workshop Magic. A segunda é, boa noite, seja bem-vindo ao Workshop Magic. Eu tenho certeza absoluta que sem me ver, a câmera aqui, sem me ver, você sentiu algo melhor na segunda forma com a qual me comuniquei. Por quê? Porque você percebeu que eu falei sorrindo. A primeira vez eu falei assim, boa noite, seja bem-vindo ao Workshop Magic. A segunda vez eu falei, boa noite, seja bem-vindo ao Workshop Magic. Você percebeu isso? Você percebeu uma energia diferente naquilo que eu estou falando. Muito embora isso represente 38% da minha comunicação, que somado aos 7% que são as palavras, é só 45%, a energia disso é percebida do outro lado da linha. Significa que, para você chegar no ponto de uma videochamada, entusiasmo, confiança, exatamente, Gabriel. O Gabriel escreveu aqui no chat isso pra gente. Fantástico. Ou seja, para você chegar no ponto de uma videochamada, por exemplo, já que estamos falando de comunicação, já que estamos falando de relacionamento, já que estamos falando de 7, 38, 55, para você chegar no ponto da videochamada, você tem que ter a confiança da pessoa. Então é importante você explorar com sabedoria as palavras, o tom de voz, a forma como você fala, para a pessoa querer ver você e te dar a oportunidade de você fazer uma videochamada com ela e aí sim a sua expressão corporal gritar. Se você não tem essa necessidade, ou se você não tem essa habilidade, desenvolva essa necessidade em você e desenvolva essa habilidade em você. Falar sorrindo. De preferência, falar em pé, se você tiver condição de fazer isso no seu trabalho. De preferência, falar andando, porque as pessoas percebem a diferença da energia e, como o Gabriel falou, de entusiasmo, de tudo que espera a pessoa dentro da promessa que você está fazendo, de acordo com a maneira como você está falando. Então, pegue isso para sua vida. Sempre que você tiver a oportunidade de estar demonstrando a sua expressão corporal para a pessoa, seja presencialmente, seja por uma videochamada, aproveite essa oportunidade, por interesse mesmo. Porque saiba, 55% de uma comunicação é tônus vital. E comunicação é a base de todo relacionamento. Relacionamento é a raiz da venda. Entendeu que está girando uma engrenagem? Quarto ponto. A comunicação mais rápida, barata e resolutiva da história da humanidade é a digital. Olha isso aqui que a gente está fazendo, não preciso nem falar. Mas a comunicação mais rápida, barata e resolutiva da história é a comunicação digital. Então, a gente, gostando ou não, tem que desenvolver habilidades digitais. Como é que eu consigo, se eu sou tímido, se eu tenho bloqueio, se eu tenho uma necessidade de aprovação, se eu tenho perfeccionismo, tirar isso de mim? Aprenda, 98% das pessoas não tem coragem de falar olhando para uma câmera. Apenas 2% tem. Então, fique em paz. Se você ainda não tem esse desprendimento, você faz parte da gigantesca maioria das pessoas. Ocorre que manda nas maiores vendas quem tem essa habilidade. Minha sugestão,
Já que eu acabei de falar no nosso quarto ponto, que a comunicação mais rápida, barata e resolutiva da história é a digital, comece sem aparecer, mas mantenha uma rotina digital. Pega isso para a tua vida. Independente do que você faça no digital, mantenha uma rotina digital. Se eu te fizer uma pergunta agora, eu tenho quase certeza daquilo que você vai me responder. A pergunta é a seguinte: quem você conhece que assim que acorda de manhã, pega o celular para dar uma olhada? Provavelmente você faz isso. Se você não faz isso, você conhece alguém que faz isso. O seu potencial cliente faz isso. Se ele não ver um movimento seu, ele vai esquecer que você existe. Já, Ferton, a minha empresa trabalha com tráfego pago, então ele já viu o movimento. Ótimo. Ele não pode se conectar apenas com a sua empresa, ele tem que se conectar com você. Por quê? Porque pessoas compram mais de pessoas do que de empresas. Pessoas preferem comprar de pessoas mais do que preferem comprar de empresas. Então, se você joga esse jogo, você sai na frente de muitas empresas que não fazem isso. Então, quando eu te falo para usar o digital a seu favor, a comunicação mais barata, rápida, resolutiva da história é digital, você tem dois caminhos. O primeiro deles é aparecendo. O segundo é via escrita, né, por WhatsApp, por exemplo, via WhatsApp, entenda, WhatsApp Direct do Instagram, Messenger do Facebook, essas coisas assim. Por vídeo, desculpa, por áudio ou por vídeo. Já, Ferton, eu não tenho coragem, não tenho desprendimento, não consigo ainda aparecer num story. Não há problema. Enquanto você não desenvolve essa habilidade, você precisa interagir com duas coisas, três coisas. Número um, informação. Número dois, essa informação é importante vir com boas imagens, tá? Uma foto legal do que você vende, alguma coisa assim. Número dois, caixinhas de perguntas. E número três, enquetes. Então, por que eu sugiro isso que normalmente são feitos nos stories? Porque as pessoas ficam mais nos stories do que em qualquer outro lugar. Nos stories existe a conexão. No story você é humano, no feed você é herói. Story é bastidor, feed é palco. E as pessoas são até atraídas pelo perfeito, mas elas se conectam com as imperfeições. Então, se você ainda não consegue, não tem o desprendimento, repito, de aparecer, até você conseguir fazer isso, tem a rotina de caixinha de perguntas, tem a rotina de enquetes, tem a rotina de educar, entreter e divertir as pessoas que estão observando seus stories. Tem essa rotina. É importante demais você ter essa rotina. Um detalhe importante em relação a isso é que às vezes você vai fazer uma caixinha de perguntas e fica receoso com o fato de ninguém colocar pergunta para você na sua caixinha. Não tem problema, você mesmo pode colocar. Inclusive, uma coisa que não é exposta, né? Ninguém fica sabendo. Você escreve o que você quiser na sua caixinha e responde aquilo que você acha melhor. E é uma estratégia que pode colocar muitas vendas no teu negócio de maneira muito rápida. Muito rápida. Especialmente se você fizer alguma coisa que gere uma collab. O que é uma collab? Você utilizar aquilo para poder marcar outras pessoas na resposta, para que essas outras pessoas te repostem e a audiência delas saiba que você existe. Entende? Eu já fiz isso várias vezes e vendi treinamentos no domingo à tarde desse jeito. Olha que interessante. Então, a comunicação mais rápida, barata e resolutiva da história é a digital. Você não pode deixar de utilizar isso a seu favor. Por quê? Porque faz parte de uma engrenagem muito forte, que dá muita velocidade à inteligência comercial. Então, o acompanhamento e a gestão da inteligência comercial, se não tiver algo digital rolando todo dia, não tem porquê ter acompanhamento e gestão. Por quê? Porque o seu cliente está olhando para o celular dele o tempo inteiro. O seu cliente fica olhando para o celular praticamente 10 horas por dia. Você pesquisa. Porque é isso que o brasileiro faz. Olha que interessante. Então, é importante você trabalhar uma rotina digital. Quando eu digo rotina, é só para ter rotina mesmo. O que você vai postar, é óbvio que vai ser, como eu falei agora há pouco, coisas que eduquem, entretenham, divirtam seu potencial cliente. Se você ainda não tem a moral de aparecer, você precisa colocar caixinha de perguntas, precisa colocar informações, precisa colocar
enquetes, é importante você repostar provas sociais, uma vez que o seu cliente autorize, é claro, mas enfim, é importante demais você cuidar disso com muito, muito, muito critério. E ao contrário, agora eu vou desmistificar uma coisa para vocês. Ao contrário do que a gente pensa, não ocupa muito tempo não fazer isso. Se você pegar 30 minutos por dia para cuidar da sua rotina digital, você constrói uma sequência de stories, cria um storytelling muito bem feito, você constrói uma sequência de stories que chama tanto a atenção das pessoas e prende tanto a atenção das pessoas, que sempre que você tiver uma boa chamada para ação, uma boa oferta para fazer nos próprios stories, em 30 minutos você desenvolveu uma sequência que vai trabalhar para você nas próximas 24 horas. Então não tem essa preocupação. Nossa, mas eu vou ficar o dia inteiro. Não, não vai. Você vai ficar 30 minutos por dia, de preferência no horário morto. 6h30, 7 horas da manhã, à noite, naquele horário que você não está no horário comercial. Certo? Quinto ponto. Bom, até agora a gente falou sobre toda venda é um fruto de relacionamento, a base de todo relacionamento é a comunicação. Toda comunicação segue a equação 7, 38 e 55. A comunicação mais rápida, barata e resolutiva da história é digital. E agora vamos para o quinto ponto. O que faz você atrair mais pessoas são duas coisas: a sua promessa clara e a forma como você influencia as pessoas. Vou repetir. O que faz você atrair mais pessoas interessadas pela sua solução são duas coisas: a sua promessa e a forma como você influencia a emoção delas. Por que existem esses dois pilares? Vamos chamar de pilares. Primeiro porque a promessa ela tem que ser muito, muito, muito clara. Quanto mais clara é a promessa, menos a pessoa se importa em quanto vai custar para ela viver a promessa que você fez. Olha que importante. Então, independente daquilo que você faça, é muito, muito vital você ser bom na promessa que você faz. Então, quando a promessa é clara, o preço é baixo. Se eu te falar agora, independente daquilo que você venda, se você sair em meia hora, em meia hora, nos próximos 30 minutos, você conseguiria fazer 50 novos clientes, independente do que você venda? Agora são 9h39 já. Você conseguiria, nos próximos 30 minutos, fazer 50 novos clientes, independente daquilo que você venda? Provavelmente, pelo horário, pela situação, seu cérebro vai falar assim: não, 50 novos clientes, não faço isso o dia inteiro. Vou fazer isso em 30 minutos, 9h40 da noite. Agora, se eu falar assim, se você, nos próximos 30 minutos, fizer 50 clientes, você vai ganhar 100 mil reais. Faça um Pix de 100 mil reais agora. Assim que você chegar, nos próximos 30 minutos, com 50 novos clientes. Você começou a ver algumas formas de fazer. Entendeu? Por quê? Porque a promessa que eu fiz foi diferente. Eu fiz uma promessa mais clara. E quando a promessa é clara, o preço é baixo. Uma coisa no meu olho aqui. Quando a promessa é clara, o preço é baixo. Então, uma coisa é eu te falar, vai fazer 50 novos clientes em 30 minutos. Outra coisa é eu falar, faça 50 novos clientes em 30 minutos para ganhar 100 mil reais ainda hoje. Nesse momento, você arrumou um jeito de fazer 50 novos clientes em 30 minutos. Por quê? Porque a promessa foi muito mais clara. Então, quando a promessa daquilo que você resolve é clara, o preço é a última coisa que a pessoa vai levar em consideração para fechar com você ou não. Agora, para que isso aconteça, a gente tem que ser craque no sexto ponto, que eu vou explicar para vocês agora. No total de 7, estamos de número 6. O porquê do cliente é tudo o que você precisa saber para se diferenciar de qualquer outro profissional em vendas no mundo. Vou repetir. O porquê do cliente é tudo o que você precisa saber para se diferenciar de qualquer outro profissional em vendas no mundo. Porque se você tem o porquê da pessoa, por que você quer comprar isso? Vendo caneca, eu trabalho com canecas personalizadas. Se a pessoa demonstra interesse, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: por que você quer uma caneca personalizada? A resposta a essa pergunta vai direcionar o meu fechamento de venda. Se eu vendo uma promessa, se eu vendo uma estadia no resort, se eu vendo
um consórcio, se eu vendo uma aula experimental, se eu, vendo, eu quero saber por que a pessoa quer o consórcio, por que ela quer estar pesquisando um final de semana no resort, por que ela quer fazer uma aula experimental na minha academia, por quê? Por quê? Por quê? Porque com o porquê, eu crio uma promessa clara. E como promessa clara, eu influencio a emoção da pessoa. O que eu fiz agora há pouco nessa brincadeira de 50 clientes em 30 minutos, eu influenciei a sua emoção. E, entenda, os seus ganhos são proporcionais ao número de pessoas que se influenciam emocionalmente, nada mais nada menos. Seus ganhos são proporcionais ao número de pessoas que se influencia emocionalmente, nada mais, nada menos. Então, tudo que você tem que fazer, que faz parte, obviamente, de toda a inteligência comercial, é justamente isso, influenciar emocionalmente mais pessoas. E tem um detalhe importante disso tudo, que é saber o porquê da pessoa. Quando você tem o porquê dela, você consegue utilizar esse porquê para fazer um bom fechamento de vendas. Por quê? Porque o porquê dela é o motivo dela. E aí entra uma coisa muito, muito, muito importante em vendas de qualquer coisa. Se o porquê da pessoa é o mais importante para a pessoa, significa que a emoção da pessoa está naquele porquê. As pessoas compram com emoção e justificam essa compra com a razão. As pessoas compram pelos motivos dela. Só que os motivos dela são os porquês dela. É o porquê dela. Então é importante você entender por que você quer isso. E na hora de uma venda, você quer faturar, eu quero faturar, é normal, nosso cérebro querer fazer muito com menos esforço. Então a gente pula a etapa do porquê, naturalmente. A gente tem que forçar isso, senão não sai. Então tem que forçar essa pergunta. Mesmo sabendo que parece que a gente está perdendo uma venda, gastando esse tempo com isso. Mas muito pelo contrário, você está deixando a venda cada vez mais fiel e fazendo com que você crie uma experiência de compra ou experiência de uso para aquela pessoa tão forte, mas tão forte, mas tão forte, tão inesquecível, tão encantadora, que a pessoa vai querer voltar e quem gosta volta, quem volta não volta sozinho. Ou seja, é uma porta muito gigante que você abre para relacionar e fazer pós-venda. Relacionar e fazer pós-venda, que é o que garante o LTV, Lifetime Value, do seu Lifetime Value do seu cliente. Ou seja, o tempo que ele fica com você e quanto ele já investiu no seu produto, no seu serviço, na sua solução. Isso é inteligência comercial, senhoras e senhores. Você viu que em momento algum aqui eu estou falando para trabalhar com desconto? O desconto é simplesmente um jogo a ser jogado. E o Brasil é um país que se move mais a desconto do que a experiência, eu sei disso. Agora, é só um jogo a ser jogado na hora certa, nada mais nada menos. Então, para a gente partir aqui para a última parte, o último ponto dos 7 pontos que formam a inteligência comercial. Lei do merecimento. É o 7º ponto. Você vende mais quando gera mais contatos além dos contatos que chegam até você. Você vende mais quando gera mais contatos além dos contatos que chegam até você. O que significa isso? Você gerar contatos mais do que ficar esperando os leads que chegam por conta do tráfego pago. Mais do que ficar esperando as pessoas clicarem em algum link que você disponibilizou na sua rede social. Mais do que ficar esperando uma campanha de marketing que vai ser explosiva. Quando você se dispõe a gerar mais contatos no seu círculo de influência, você vai vender muito mais. Mas muito mais. Mas muito mais. E normalmente uma empresa para a qual você trabalha, se for o seu caso, na hora que precisar substituir alguém, ela não irá substituir você. Por vários motivos. Vou dar 2 principais. Primeiro, o óbvio, você está trazendo uma fonte de renda para a empresa a custo zero para a empresa. Ela só paga o que ela te paga, lógico, mas esse custo de aquisição de cliente, o CAC, ele fica zero para a empresa. Ela não teve que colocar marketing, tráfego para trazer esse cliente. Foi você que trouxe. Segundo, todas as vezes que é você que traz alguém, esse alguém vem conectadíssimo a você. Todas as vezes que você que gera esse contato, você tem total domínio do que está acontecendo. E num dia onde a internet cai, num dia onde a energia acaba e
se precisa vender, óbvio, todo mundo precisa vender, você não fica na mão, você não fica simplesmente perdido, perdida, desesperar lá, e agora não tem internet, não tem como pegar os leads, não tem como conversar com a pessoa, esquece. É você que gera contato, é você que tem pessoas interessadas no seu círculo de influência, na agenda do seu celular, é você que prospectou. Quem prospecta, anota isso para você, quem tem facilidade de prospecção, jamais tem dificuldade na vida. Jamais. Porque quem prospecta joga o seu próprio jogo no ritmo que quiser. No ritmo, na velocidade que quiser. Qual que é o, entre aspas, problema da prospecção? Na prospecção, a vou chamar de vergonha, mas a palavra não é vergonha, é posta em prática, é colocada na roda, entende? O teu amor próprio, ele é colocado na roda, ele é colocado em teste, porque na prospecção você recebe muito mais nãos do que sims. É por isso que é gostoso trabalhar com quem vem, com a venda reativa. Ah, uma campanha de marketing gerou um tráfego de um criativo que me trouxe pessoas que clicaram no Saiba Mais. Eu fiz um story, fiz umas perguntas e as pessoas vieram me respondendo minha enquete querendo saber mais. É uma delícia trabalhar com venda reativa. Porque, teoricamente, você lida com pessoas que já estão falando, ó, eu quero mais informações, então só responde. Agora, os gigantes, os feras, aqueles que nunca dependem de nada para fazer uma excelente renda com aquilo que vendem, prospectam, senhoras e senhores. E prospectar é uma arte e levar não faz parte. A maioria das respostas a uma prospecção é de nãos. E tá tudo certo. O nome do jogo é você dominar a perspectiva mais do que a expectativa. O que significa isso? Expectativa você cria baseado na sorte. Joguei na loto, na Mega Sena, loteria, num título de capitalização, só de cap, essas coisas. Joguei. Qual a chance de eu ganhar? A expectativa me traz isso. Por quê? Via de regra, ela é ínfima. 0,0000 quase nada. Mas eu fico na esperança de ganhar porque eu joguei. Então eu crio uma expectativa. A raiz da expectativa é a sorte, a consequência da expectativa é a frustração. Quando eu trabalho com perspectiva, eu não estou nem aí para a sorte. Porque eu crio a seguinte estatística de conversão. Se eu falo com 10, eu vendo para 3. Significa que se eu quiser vender para 6, eu tenho que falar com 20. Se eu quiser vender para 9, eu tenho que falar com 30. O meu foco não está mais nas vendas, propriamente ditas. O meu foco está no número de apresentações. E todas as vezes que eu me concentro no número de apresentações e faço números altos, eu vendo muito mais que qualquer outra pessoa na empresa. Eu vendo muito mais que qualquer outra pessoa que venda a mesma coisa que eu. Porque eu não estou me emocionando com os nãos, me emocionando negativamente. Toda vez que eu tomo um não, eu falo, tá, esse foi só um número. E eu preciso alcançar o meu número de 10, de 20, de 30 apresentações para fazer uma, duas, três vendas, 5 vendas, 10 vendas. Então eu me concentro no número de apresentações e isso muda completamente a minha inteligência emocional. Por quê? Porque venda, você sabe, é uma mistura de vontade, chame de fome, chame de ambição, chame de uma vontade incontrolável de mudar de vida, de crescer, de ganhar dinheiro, com técnica, óbvio, com controle das emoções, gestão das emoções, inteligência emocional. Se não tiver esse terceiro ponto aqui, você para, você começa a desanimar. Então, você não aguenta a pressão, porque tem os invernos, tem os períodos que você não vende, tem os períodos que a tua vida profissional enrosca e é normal. A garantia que eu te dou é que esses períodos sempre passam. Jim Rohn deixou claro pra gente, um dos maiores filósofos de negócio que já passaram por esse mundo, deixou claro que a vida e os negócios são como as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Primavera são as oportunidades, no verão você aquece as oportunidades, no outono você colhe o que você plantou e no inverno você vive o inverno. Não tem produção, não tem produtividade no inverno. Não tem colheita no inverno. Tem dificuldades no inverno, tem enrosco no inverno. Eles acontecem.
mas os invernos sempre passam para a chegada da primavera. Igualzinho ao ano. Então, quando você trabalha a lei do merecimento, significa que alguma coisa acontece que privilegia o seu aumento de vendas, desde que você prospecte. Você vende mais quando gera mais contatos, além dos contatos que chegam até você. Então, para completar essa linha de raciocínio, inteligência comercial precisa passar por esses 7 pontos. Número 1, toda venda é fruto de um relacionamento. Sem relacionamento, a venda vai ser mais penosa. Você vai ficar falar com muito mais pessoas para fazer uma venda. Muito mais pessoas. É muito, bota muito nisso. Por preguiça. Isso não pode acontecer. 2, a base de todo relacionamento é a comunicação. Independente se você fala bem ou falar bem, é importante você se comunicar com pessoas todos os dias. Ouça as histórias da vida da pessoa, crie storytellings, lembre de casos parecidos de clientes que você teve, mas converse, se comunique com pessoas. 3, a base dessa comunicação segue a equação 7,38,55. 7% da sua comunicação é as palavras que você usa, 38, seu tom de voz, 55, o seu tônus vital, sua expressão corporal. Quarto ponto, a comunicação mais rápida, barata e resolutiva da história é a digital. E sempre vai ser assim. Cada vez vai ficar mais rápida, barata e resolutiva. Então, tenha rotina digital, porque é ali que seus clientes estão, o tempo inteiro. 5. O que faz você atrair mais pessoas são duas coisas: sua promessa clara e a forma como você influencia emocionalmente mais pessoas. Sempre que a sua promessa é clara e você tem como influenciar emocionalmente mais pessoas, você vai vender mais. Meia dúzia, número 6. O porquê do cliente é tudo que você precisa saber para se diferenciar de qualquer outro profissional em vendas no mundo, no planeta Terra. Sempre que você tem um porquê, você inclusive colabora com o ponto número 5, que quando você tem um porquê, você usa isso para criar uma promessa mais clara e influenciar emocionalmente mais e mais pessoas. E 7, lei do merecimento. Você vende mais quando gera mais contatos, além dos contatos que chegam até você.